perseguição aos cristãos. O início da perseguição começou em Roma. Foi a causa que deu um início real ao ciclo de perseguição romana em 64. Mas depois de 2/3 da cidade de Roma foram destruídas por um grande incêndio, com um número incalculável de vítimas e danos materiais. Como ninguém assumisse culpa da investigação, apontasse para as direções sinistras, até mesmo o próprio imperador, trataram-se de achar um bode expiatório. O primeiro que as autoridades acharam com a complacência do imperador foram as mais suspeitadas pessoas que existiam na sociedade romana, os cristãos. Nero inflamou mais ainda o ânimo de revolta popular contra os cristãos, jogando sobre eles a culpa pelo incêndio. Esse imperador, um dos mais cruéis que Roma já teve, ordenou a perseguição e morte cruenta dos cristãos em Roma. Inicialmente, era, portanto, uma perseguição apenas local. Às vezes havia perseguições também em Antioquia e outras vezes em Éfeso, mas até o ano 250 eram perseguições apenas locais, esporádicas e desorganizadas. Depois de Nero, a maior onda de perseguição aconteceu no reinado do imperador Domiciano, 81 a 96 depois de Cristo, que proibiu totalmente o culto cristão, renovou o decreto que obrigava todos os cidadãos ao culto ao imperador. As igrejas da Ásia Menor sofreram muito nesta fase. Provavelmente esta é a perseguição referida no livro de Apocalipse. A partir de 98, com o imperador Trajano, de 98 a 117 depois de Cristo, a perseguição diminuiu até 250, tolerando-se os cristãos, embora permanecessem as velhas acusações em focos de perseguição em algumas províncias romanas. A perseguição violenta chegou a ser retomada na época do imperador Marco Aurélio, de 161 a 180, mas durou apenas cerca de 15 anos. Fez muitos mártires, especialmente em Laio, em Veneza, na Itália. Mesmo assim, foi a terceira fase de perseguição que a igreja sofreu bastante. O imperador Décio, 249 a 251 DC, em 250 assumiu o trono e pela primeira vez decretou que os cristãos fossem caçados e mortos em todo o Império Romano. É o início da perseguição universal. O seu mando em certificado era emitido em favor dos habitantes do Império que cumpria o ato obrigatório e anual de cultuar com sacrifício ao imperador. Naturalmente, os que não possuíssem documento, caso dos cristãos, eram presos, julgados e condenados. Diocleciano, 284 a 251 DC. 53 anos depois, o imperador, por achar que os cristãos eram ocupados por todas as tragédias que continuavam assolando o império, renovou e reforçou as bases do decreto da perseguição universal. Se no período de Décio o número de mártires cristãos já era incalculável, Diocleciano superou todos os antecessores em violência. As escrituras sagradas foram queimadas, milhares de cristãos encarcerados e tantos como os outros martirizados. Os cristãos eram mortos com toda sorte de métodos, a decapitação com espada, se o condenado era cidadão romano nato, condenados a serem jogados aos animais ferozes e famintos no meio das arenas públicas, crucificação, queimados e sufocados com calor, açoites e tortura. Milhares de cristãos convertidos aceitavam alegremente o martírio e consideravam-se uma honra em morrer por causa de Cristo. O bispo da época, Clemente de Alexandria, escreveu uma obra comovente que intitulou Em Louvor do Martírio, para confortar e encorajar a igreja a permanecer firme em Cristo. Contudo, alguns abriram mão da fé na hora de escolher morrer ou sacrificavam ao imperador para adquirir certificado de isenção. Deus, no entanto, conservou firme sua igreja. As portas desse inferno não prevaleceram e a igreja crescia.